À meia-noite de hoje, dia 23 de janeiro, a primeira sessão eleitoral de New Hampshire abriu as portas. Tradicionalmente, a pequena cidade de Dixville Notch, no norte do estado, é a primeira a votar, em eleições gerais e também nas prévias. Minutos depois, os 6 votos já tinham sido apurados, todos para Nikki Haley. Dixville Notch é conhecida por prever os resultados das eleições, acertando todas as prévias republicanas de 1968 a 2012. Em 2016, com Trump, errou e, ao que tudo indica, errará de novo esse ano. Vencer hoje em New Hampshire é o que a campanha de Haley precisa para sobreviver. Mas as pesquisas mostram que uma virada é pouco provável. Segundo um levantamento da Suffolk University realizado entre domingo e segunda, a ex-governadora conta com 38% das intenções de voto, contra 60% do ex-presidente Donald Trump. O eleitorado republicano de New Hampshire é bem menos conservador, o que em princípio ajudaria Haley. Outro fator é que os eleitores independentes podem e costumam votar no estado, o que também dá um gás à candidatura da ex-governadora. Ainda assim, uma derrota por 22 pontos de diferença poderia enterrar de vez a última concorrente de Donald Trump. It's very difficult to see. É muito difícil ver como Nikki Haley pode sustentar uma campanha anti-Trump, a não ser que ela consiga a maioria dos eleitores em algum desses estados e comece a ganhar delegados. Porque depois dos estados iniciais, como Iowa, New Hampshire e Carolina do Sul, vai ser uma toada. Vai ser sobre ganhar o mais rápido possível e no maior número possível de delegados. E para fazer isso é preciso ganhar em algum lugar. E ainda que Nikki Haley tenha ganhado praticamente 19% dos votos em Iowa e deve se sair melhor em New Hampshire, acho que pode até vencer em New Hampshire, depois disso ela vai precisar disputar em estados que parecem mais com Iowa do que New Hampshire, e 20% dos votos não vai ser o suficiente. And 20% of the vote isn't going to be enough to get it done. Apesar de Nikki Haley vir crescendo nas pesquisas durante as semanas anteriores ao início das prévias, a vitória esmagadora de Trump em Iowa e o terceiro lugar de Haley esfriaram um pouco as expectativas. Para Matthew Kerbel, professor de ciências políticas da Villanova University, porém, a vitória de Trump não foi tão grande assim. I don't know that I agree with the conventional assessment. Eu não sei se eu concordo com a avaliação convencional de que a performance de Trump em Iowa foi dominante ou esmagadora. Porque se você pensa nele como titular, e há motivos para isso, porque ele foi presidente por 4 anos, e muitos dos seus apoiadores acreditam que ele legitimamente deveria ser o presidente agora. Então, 51% dos votos não é esmagador. Isso significa que 49% dos eleitores estão ou apoiando outra pessoa ou estão abertos a apoiar outra pessoa. Isso mostra que há uma ruptura no Partido Republicano, e que quando Trump vencer a nomeação, e eu acho que esse é de longe o resultado mais provável, ele vai ter que juntar esses pedaços, ele vai ter que curar essa rachadura. He's going to have to put that together. He's going to have to heal that rift. Ainda assim, uma segunda vitória hoje, com mais de 50% dos votos, pode tornar Donald Trump imbatível. Eu perguntei ao professor por que Trump segue com tanta força dentro do Partido Republicano, mesmo após a derrota de 2020, o 6 de janeiro e os múltiplos casos judiciais contra ele. Donald Trump has been able to convince his supporters. Donald Trump conseguiu convencer os apoiadores de que eles foram injustiçados. Ele conseguiu convencer os apoiadores, sem nenhuma evidência externa, de que a eleição de 2020 foi roubada dele e, portanto, de todos eles. E ele está prometendo vingança. Ele está prometendo representar a raiva dessas pessoas e o sentimento de, no ponto de vista deles, ter a presidência injustamente negada. Ele está concorrendo com essa mensagem, e essa mensagem ressoa muito bem entre os apoiadores linha dura do Trump. That message is resonant with core Trump supporters. Na mídia americana, a pergunta é sobre quando, e não sobre se Nikki Haley abandonará a corrida. Depois de New Hampshire, não há nenhum estado onde a governadora pareça poder vencer de Trump. Um fator, porém, pode mantê-la na disputa: os julgamentos criminais contra Trump. Pesquisas recentes apontam que 1/3 dos republicanos poderiam não apoiar o ex-presidente na eleição geral, caso ele fosse condenado, algo que poderia tornar a candidatura inviável.
Ficando na disputa, Haley pode torcer para que o nome dela se torne o escolhido no caso de uma reviravolta. If Donald Trump is convicted in any of these courtrooms, se Donald Trump for condenado em qualquer desses casos, então nós temos uma situação na qual o Partido Republicano está caminhando para nomear alguém que seria, nesse ponto, um criminoso condenado. Nós não sabemos o que isso significaria porque nunca passamos por isso antes. As pesquisas sugerem que há gente o suficiente que diria não, eu não posso apoiá-lo nesse caso. Isso faria com que fosse muito difícil ele se tornar competitivo, mas a gente não vai saber exatamente como esses números vão se mostrar e qual vai ser o efeito até ou se a gente chegar lá. until or if we get there. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.